Bem-vindos ao documentário Trilhos da História, a jornada da Estrada de Ferro Belém-Bragança. Nessa emocionante jornada, vamos explorar a história fascinante e os desafios enfrentados no desenvolvimento dessa icônica ferrovia que conectou as cidades de Belém e Bragança no nordeste do Pará entre o século XIX e XX. Durante décadas, a estrada de ferro Belém-Bragança desempenhou um papel fundamental no desenvolvimento econômico e social da região amazônica. Sua construção, iniciada no final do século XIX, representou um marco na engenharia ferroviária brasileira, desafiando as adversidades geográficas e climáticas da Amazônia. É de suma importância que as pessoas compreendam a importância de preservar e valorizar a memória da Estrada de Ferro Belém-Bragança como parte essencial da identidade cultural e histórica da região. A construção da Estrada de Ferro foi um marco significativo visando estabelecer um serviço público de alta qualidade que conectasse a capital do Pará às regiões interiores. Esta ferrovia pioneira na Amazônia, erguida no final do século XIX, prometia um considerável aumento na renda, além de desencadear um processo político e territorial. O objetivo era suprir a necessidade de interligar as colônias agrícolas à capital paraense. A ferrovia foi concebida como uma iniciativa para reorganizar o espaço territorial do Pará, facilitando a colonização e a exploração dos recursos da Zona Bragantina. Com uma extensão de 222 quilômetros, seu primeiro planejamento exigia rotas bem elaboradas, incluindo ramais que foram abertos para impulsionar ainda mais a economia e estabelecer novas conexões no Nordeste paraense. As obras tiveram início em 24 de junho de 1883 e envolveram significativos investimentos públicos e privados. No entanto, apesar dos esforços e investimentos consideráveis, conforme observado por pesquisadores como Alfredo Wohlmann, da Embrapa Amazônia Oriental, e o professor Fabrício Curry Ribeiro, da Universidade Federal Rural da Amazônia, a ferrovia não conseguiu atingir os altos patamares de benefícios econômicos, sociais e ambientais esperados para a população. Ficou evidente que a falta de tecnologia avançada foi um obstáculo crucial. A introdução de inovações como a locomotiva a vapor exigiu técnicas específicas para a operação, notadamente a peculiar Maria Fumaça. Apesar dos desafios, esse novo meio de transporte transformou Bragança em um dos maiores centros produtores agrícolas da época, impulsionando não apenas o desenvolvimento econômico, mas também o processo social na região. Até hoje, a Estrada de Ferro continua a ser um objeto de intensas pesquisas, contribuindo para as nossas compreensões do passado moldado pela construção dessa via ferroviária pioneira. Se pararmos para tentar entender o impacto que a Estrada de Ferro Belém-Bragança teve, podemos observar algumas questões como o transporte de mercadorias, o desenvolvimento das cidades, a economia e o social. Com relação a isso, podemos compreender que a ferrovia teve grande impacto na região nordeste do Pará. A obra colocou a Amazônia no que foi chamado de Segunda Revolução Industrial. Inicialmente denominada de uma obra sem futuro por João de Araújo Freitas Henriques, que relatava o alto custo dessa obra, a ferrovia ligava grande parte da mesorregião nordeste do estado do Pará. E a implementação dela gerou inicialmente um impacto na reorganização do espaço territorial paraense, crucial para a exploração da Zona Bragantina. A construção da Estrada de Ferro se torna uma artéria necessária para o progresso, devido a alguns fatores, como a passagem por regiões de matas virgens, as riquezas naturais, o transporte de pessoas
para essas regiões e o transporte desses recursos encontrados na região Bragantina. Na época, a estrada de ferro se tornou algo necessário naquele momento. O comércio da borracha foi um dos fatores econômicos mais determinantes que podemos colocar, pois a estrada de ferro, de certa forma, foi uma rota comercial entre as províncias. Sobre os aspectos sociais, podemos compreender a significativa influência social que o período da Maria Fumaça exerceu sobre as cidades por onde passava, especialmente no que diz respeito às mudanças profundas nas vidas das pessoas, incluindo a migração em massa que impulsionou o crescimento populacional. Embora as obras tenham começado em 1883, a chegada da ferrovia à cidade de Bragança só ocorreu em 1908. Esse foi um período marcado por intensa atividade e agitação, especialmente no contexto do comércio. A introdução da Maria Fumaça representava não apenas uma novidade tecnológica, mas também uma oportunidade acessível de viajar, o que se tornou uma opção atraente para muitos. A ferrovia servia cidades como Bragança, Belém, Capanema e despertava grande interesse entre os habitantes locais e os turistas. Essa novidade não só impulsionava a economia, mas também desempenhava um papel crucial no contexto social dessas regiões. Além do impacto positivo no turismo, a chegada da ferrovia trouxe consigo a criação de empregos, melhorando significativamente a qualidade de vida das pessoas nas áreas atendidas. O aumento da acessibilidade também resultou na chegada de novos residentes, estimulando assim os movimentos migratórios. Esse período não apenas conectou geograficamente as cidades, mas também criou laços sociais e econômicos, transformando profundamente as dinâmicas das comunidades ao longo da Rota da Maria Fumaça. Em seu auge, a estrada de ferro, pioneira na Amazônia, cumpriu integralmente sua missão original: transportar produtos agrícolas do interior do estado à capital, estabelecendo uma ligação eficaz entre as agrovilas e a capital. Esse elo robusteceu essas comunidades, transformando-as em municípios impulsionados pelos benefícios proporcionados pela ferrovia. Inicialmente planejada como conexão interestadual entre as capitais de Belém e São Luís do Maranhão, a ferrovia só chegou a Bragança, às margens do rio Caeté, em 1908, apesar das ambições iniciais. Vale ressaltar que, embora tenha sido concebida para conectar duas capitais estaduais, esse plano não se concretizou completamente. Após a transferência do controle da ferrovia do Estado para o governo federal em 1957, tornou-se inevitável o declínio desse importante meio de transporte. Sua desativação foi impulsionada principalmente pelo Projeto Nacional de Desenvolvimento da Indústria Automobilística, liderado pelo então presidente da República, Juscelino Kubitschek. O objetivo ambicioso desse projeto era promover 50 anos de progresso em apenas 5 anos de governo. Em 1965, a ferrovia foi desativada também devido às alegadas quedas no faturamento, encerrando assim as operações de uma via que havia impulsionado o progresso e desenvolvimento por 82 anos no estado do Pará. Este documentário, Trilhos da História, a jornada da Estrada de Ferro Belém-Bragança, nos levou a uma viagem emocionante através de uma parte fundamental da história brasileira. A Estrada de Ferro Belém-Bragança foi muito mais do que trilhos e locomotiva. Ela foi o elo que conectou comunidades, impulsionou economias locais e deixou uma marca indeletável na região amazônica. Desde seu início desafiador no final do século XIX até seu declínio gradual na segunda metade do século XX, essa ferrovia testemunhou transformações sociais, econômicas e culturais. Ela não apenas ligou paisagens deslumbrantes, mas também uniu pessoas e criou oportunidades. As Marias Fumaça não eram apenas locomotiva, mas agentes de mudanças sociais.
proporcionando empregos e conectando comunidades em uma rede de prosperidade. Apesar dos desafios enfrentados durante sua construção, a Estrada de Ferro Belém-Bragança foi concluída em 1908 e rapidamente se tornou vital para o desenvolvimento da região. No entanto, assim como muitos contos, chegou o momento do declínio. A mudança de controle para o governo federal e o surgimento da indústria automobilística levaram à sua desativação em 1965. Mesmo assim, sua importância histórica perdura. Nossa jornada pelos trilhos da história não foi apenas uma lembrança no passado, foi um apelo à preservação da história da Estrada de Ferro Belém-Bragança, uma ferrovia que foi muito mais do que trilhos enferrujados. Ela é parte essencial da identidade cultural e histórica da região, um monumento à engenhosidade humana, à determinação de superar desafios. Através deste documentário, esperamos que as pessoas compreendam a importância de honrar essa herança e de conhecer o valor das lições que ela nos ensina. É um tributo à resiliência das comunidades ao longo do caminho e à capacidade de transformar desafios em oportunidades. Que a história da Estrada de Ferro Belém-Bragança continue a inspirar e educar as gerações futuras, mostrando que mesmo quando os trilhos da vida tomam diferentes direções, nosso passado sempre nos acompanha como uma fonte de sabedoria. Impacto duradouro na região, importância da preservação histórica. Muito bem, pessoal, eu estou aqui na altura do quilômetro 1, no ramal do Cacoal. A estação no rumo de lá fica a estação de Benjamin. Não é a última estação que tem. Tinha uma outra, mas essa outra não existe mais. Eu vou tentar chegar lá para mostrar para vocês. Mas está aqui o antigo trecho do trem. É interessante que a gente pode encontrar durante o caminho diversas placas, como essa aqui, indicando o caminho da estação ferroviária do Benjamin Constant. Para quem quiser detalhe, eu estou de bicicleta aqui hoje, tentando chegar lá. Ainda estou uns 20 km longe, vou tentar. Eu estou aqui na dita antiga Estrada de Ferro Belém-Bragança e, bom, eu tentei chegar na antiga estação de trem, mas infelizmente eu não consegui. Bom, o que eu tenho para deixar é que a história da Estrada de Ferro é algo que deve ser passado adiante. É uma história bem interessante, muitas coisas para serem explicadas também, só que para vocês terem mais visualização, procurem essas antigos monumentos, por assim dizer, né? Antigas estações também, porque elas estão espalhadas ainda existem ainda. Eu tentei chegar na estação do Benjamin, não consegui, infelizmente, por conta do horário. E é isso, muito obrigado. É isso, o palco da aventura de hoje foi aqui, na rota da antiga Estrada de Ferro Belém-Bragança. Eu acho que pelo que vocês viram no documentário, dá pra vocês adquirirem algum interesse pela história por trás, pesquisarem sobre. É bem interessante, vale a pena. E é isso.